Ué. Essa não foi uma sessão qualquer. A Carla me olhava como se eu fosse o culpado. Os olhos dela estavam vermelhos, a voz trêmula, e eu sabia, alguma coisa estava prestes a explodir ali. Mas o que eu não sabia era que o motivo por trás das explosões de raiva dela ia mexer comigo num lugar que eu preferia deixar trancado. Atenção! Tudo o que você vai ouvir aqui é baseado em casos reais, mas os nomes e detalhes foram modificados para proteger a identidade dos envolvidos. Esse vídeo tem fins educacionais e não substitui terapia. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, e essa foi a primeira sessão da Carla comigo. Ela entrou no consultório como quem não queria falar, mas queria. Eu tenho surtos de raiva, ela disse, mas não sou louca, tá? Tinha algo na forma como ela falava que me dava pistas. A raiva parecia ser só a ponta do iceberg. A postura defensiva, o corpo rígido, o medo de ser julgada. A Carla ficou mais calma, mas o silêncio dela dizia mais do que quando parecia enfurecida. Eu percebi que algo estava preso ali. E quando ela disse, acho que lembrei de uma coisa, eu soube que estávamos prestes a tocar numa ferida antiga. Ela começou devagar, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Eu estava tentando lembrar de outras vezes que fiquei assim, fora de mim. Perguntei, tentando manter a voz o mais neutra possível. Ela olhou para baixo. O olhar da Carla estava perdido, mas eu estava vendo o início do enredo. A raiva dela era uma linguagem. Minha cabeça começou a organizar as peças. Se a Carla expressava emoções desde cedo e era consistentemente invalidada por isso, talvez a raiva tivesse se tornado uma forma de defesa, ou até de expressão. Eu precisava confirmar isso. Como sua mãe reagia quando você chorava? Ela dizia que chorar era coisa de gente fraca, que eu precisava crescer. E quando você ficava com raiva? Aí ela me ouvia. Ficava assustada. Às vezes até fazia o que eu queria. Era isso. A Carla aprendeu desde cedo que chorar era inútil. Que se ela quisesse ser vista, teria que gritar. Ali estava o ganho secundário da raiva. A emoção genuína dela era a tristeza. Mas como tristeza era invisível, ela aprendeu a usar a raiva como megafone. Era hora de validar isso, sem reforçar. Faz sentido você ter desenvolvido essa reação. Você queria ser ouvida, e a raiva parecia ser o único jeito, mas agora, adulta, talvez a gente possa encontrar outras formas. Você toparia tentar descobrir quais são? Ela hesitou, e então disse uma frase que me pegou de surpresa. É que, se eu parar de gritar, será que alguém ainda vai me ouvir? Aquilo não era só uma dúvida, era uma crença, uma daquelas que moldam comportamentos inteiros. Você acredita que, se não for intensa, ninguém vai te dar atenção? Ela respirou fundo. Sim. Sempre foi assim. Ali eu decidi usar uma técnica de flexibilização cognitiva suave, o experimento comportamental futuro. E se a gente testasse isso, que tal tentar, essa semana, expressar algo que te incomoda sem levantar o tom, e depois a gente analisa o que aconteceu. Topa? Ela topou, mas com medo, o tipo de medo que só quem foi ignorado demais entende. Antes de terminar a sessão, Carla me perguntou, se eu não for raivosa, eu ainda sou eu? Aí eu percebi que o buraco era mais fundo. Ela havia construído sua identidade em cima da raiva, e mudar isso era mais do que uma questão de técnica, era uma reconstrução do eu. No próximo episódio, a Carla volta com o resultado desse experimento, mas o que ela vai trazer não é exatamente o que eu esperava, e vai me forçar a rever uma técnica que eu uso há anos. E olha, se você quer entender como trabalhar crenças centrais, emoções desreguladas e estratégias como o experimento comportamental dentro da TCC, eu deixei no primeiro comentário fixado o link para um curso completo que eu preparei. São 4 aulas totalmente gratuitas para você ver na prática como aplicar as técnicas com profundidade clínica e segurança profissional. É direto ao ponto, baseado em evidências, e feito para quem quer transformar seu atendimento com TCC.